Senhor: aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço. Repete comigo, por gentileza, como diz o nosso pastor: calabouço, 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 calabouço. Que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Repete mais uma vez a palavra cordas. Cordas. Diga cordas. Cordas. Mas no calabouço não havia água, senão lama, e adorou-se Jeremias na lama. Aleluia. Bendito seja Deus. Tome seu assento, por favor. Aleluia. Glória a Jesus. Amados irmãos, quem não conhece um pouquinho da história de Jeremias, um profeta chorão, profeta que alguns queriam ser um profeta, mas diz os historiadores, os sábios, que foi o profeta que mais sofreu durante toda a história dos profetas que profetizam na Bíblia Sagrada. Jeremias não foi um profeta medroso, não foi um profeta que tinha vergonha de profetizar aquilo que Deus colocava nos seus lábios para profetizar, mas ele era um profeta que, após ele saber aquilo que Deus iria fazer com o povo, ele chorava, ele se lamentava. Ele escreveu, alguns escritores escreveu até passagens dizendo que ele era muito chorão, se lamentava. A Bíblia até tem escrito a lamentação dele, a lamentação de Jeremias. Era um profeta que lamentava, porque ele sabia o que Deus iria fazer com o povo. Ele sabia qual era a sentença de Deus para a vida daqueles que desobedeciam ao Senhor. Não era fácil, porque naquela época era dente por dente, olho por olho. Não era fácil, porque quando Deus falava naquela época, era metia espada, morria, acabou o fim de papo. Mas Jeremias era um profeta corajoso. E agora a Bíblia diz que ele se depara na frente de um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei Nabucodonosor é o rei da Babilônia. A Bíblia diz que todos temiam ao rei de Babilônia chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha um exército muito poderoso. Nabucodonosor arrastava, fazia um estrago em toda a cidade, porque ele entrava com o seu exército. Nabucodonosor exterminava todo o exército que se levantava contra a vida dele, do reinado dele. Nabucodonosor era forte, tinha glamúria, tinha poder, tinha um exército forte, com os capitães também fortes. Para você ter ideia, quando ele chegava em uma cidade, ele matava todos, mas deixava, aleluia, os líderes, aqueles que tinham uma sabedoria de governar uma cidade, de governar um bairro, uma província. Nabucodonosor, ele não matava esses homens, não deixava vivo. Sabe o que ele fazia com esses homens? Nabucodonosor pegava esses homens que era conhecedor da lei, conhecedor de governo, sabia liderar, e colocava para trabalhar aonde ele tomasse. A cidade que ele tomava, ele botava os mesmos homens da cidade para trabalhar para ele. A Bíblia diz então que agora Jeremias aparece ao rei Zedequias para profetizar. A Bíblia diz que Jeremias chega para o profeta Zedequias para profetizar, e disse ao profeta para que o profeta saísse da cidade, porque Deus havia dado uma sentença de morte, de extermínio para o povo, e se eles não saíssem, eles iam morrer. A Bíblia diz que o rei Zedequias com seus príncipes não gostou
história. Eles se achavam cara, eles nunca imaginavam que Deus poderia cobrar aquilo que ele devia ao Senhor. Então a Bíblia diz que Jeremias chega e profetiza e fala: olha, saia daí, porque Deus decretou uma sentença de morte para vocês vão morrer, vá para os caldeus, saia daqui, vá para outra terra. A Bíblia disse que os príncipes do rei Zedequias, presta atenção por favor, porque Deus, ele vai falar fortemente a sua igreja nesta noite, neste dia. Por favor, peraí, segurei um pouquinho. A Bíblia disse que os príncipes do rei Zedequias não gostaram da profecia do profeta chorão Jeremias. A Bíblia diz que os príncipes pegaram Jeremias e lançaram Jeremias dentro do calabouço. Calabouço era um buraco, calabouço era uma cisterna que havia água dentro dela, mas como a água havia saído da cisterna, virava um calabouço, um buraco. A Bíblia diz que pegaram cordas, presta atenção, foi a palavra que eu pedi para que você repetisse. A Bíblia diz que os homens pegaram corda e amarraram Jeremias e desceram Jeremias até o calabouço. A Bíblia diz que pegaram cordas, amarraram Jeremias e fez Jeremias que nem uma raia, uma pipa quando você afoga, foi afogando Jeremias. A Bíblia diz que nessa cisterna havia lama, não havia água. A Bíblia diz que os homens saíram, caíram fora, largou Jeremias dentro do buraco, largou Jeremias dentro da cova, largou Jeremias dentro da cisterna. A cisterna não havia mais água, porém estava cheia de lama. O profeta estava sofrendo naquele buraco, a lama o submergia. Eu não sei se a lama batia aqui, eu não sei se a lama pegava no pescoço, eu não sei se a lama, eu não sei qual era a altura da lama que submergia o profeta, mas eu sei que dentro da cisterna havia lama. A lama incomoda, a lama às vezes fere, ninguém gosta de se melar, ninguém gosta de se sujar. Quando se suja reclama, quando se suja procura uma água para lavar. Não havia água para Jeremias lavar, não havia água, não havia nada, não caía chuva para Jeremias se limpar. Ele simplesmente jogou o profeta dentro do buraco e largou o profeta lá e seguiu, foi embora, largou o profeta lá. A Bíblia diz que então se levantou um homem. Sempre tem que levantar, sempre Deus tem que levantar alguém para nos ajudar no peso do buraco, na cova, na cisterna. Sempre Deus tem que enviar um homem de Deus, uma mulher, para orar, para interceder, para pegar e dizer: bora amigo, vamos pelejar junto, vamos lutar junto, eu oro por vocês, ora por mim, tá bom? Tá bom. A Bíblia diz que foi levantado um homem chamado, como é o nome dele, Jesus? Fala aí, pai, fala aí. Obed Elimelec, esse era o nome dele, Obed Elimelec. A Bíblia diz que ele ficou sabendo que Jeremias foi jogado na cova, ele ficou sabendo qual era a situação de Jeremias. Aí ele foi até o rei Zedequias e pediu ao rei Zedequias que o rei Zedequias ajudasse o profeta, porque o profeta já estava muito preocupado, ele estava lamentando muito, estava lá dentro se melando todo humilhado, largado. Ninguém cria mais no profeta, na profecia, naquilo que o profeta falava. Aí a Bíblia diz que Deus levantou. Quando Deus levantou esse homem chamado Obed Elimelec, a Bíblia diz que Obed Elimelec, presta atenção, que pão. A Bíblia diz que este homem vai até o rei Zedequias. O rei Zedequias fica perante ele e ele fala: olha, rei, na cidade não tem água, na cidade também não tem pão. Olha, jogaram o profeta, aquele homem de Deus, dentro do buraco, dentro do calabouço, e ele vai morrer lá, e ele vai ficar lá apodrecendo, e ninguém vai querer tirar o profeta de lá. A Bíblia diz que o rei Zedequias manda preparar 30 homens. 30 homens foram agora e atrás de Jeremias para tentar tirar Jeremias do calabouço. A Bíblia diz que o rei manda atrás de Jeremias, eu vou repetir, 30 homens para tirar Jeremias do buraco. Aí sabe o que aconteceu? Quando os homens foram lá, os homens não fizeram
aleluia, de dentro da cova. Deus usou a própria ferramenta para tirar o profeta da cova. Deus usou aquilo que era mal aos olhos de Jeremias para ser bem aos seus olhos. Deus usou a arma do seu inimigo para resgatar Jeremias de dentro do calabouço. Deixa julgarem você, porque da mesma medida que te julgarem, vai ser julgados. Deixa eu falar mal de você, porque da mesma forma, do mesmo verbo que falarem, vão serem falados. Deixa meter o pau no seu ministério, falar que você não é mulher de Deus, falar que você não é homem de Deus, porque Deus vai cobrar da mesma moeda. Deixa de ferir com essa espada que parece que é de Deus, porque Deus há de ferir com a mesma espada que estão te ferindo. Deixa de machucarem, deixa de pisarem, porque da mesma forma que estão te pisando, vão ser pisados pela sua própria ferramenta, pela sua própria arma, pela sua própria, aleluia, forma de agir sobre a sua vida. O seu adversário, que é Satanás, ele tem a mania de usar as armas velhas, ele tem a mania de usar as mesmas armas, e às vezes sabemos que lá vem as mesmas coisas e não queremos, aleluia, vigiar. Aceitamos, recebemos, não vigiamos e acabamos falhando naquela mesma área. Eu quero te dizer, as armas que Satanás está usando para te derrotar, para te humilhar, para te acabar, vai ser usada contra ele. As cordas que jogaram Jeremias dentro do calabouço foi usada para tirar o profeta de dentro do calabouço. Eu te provo dentro da Bíblia que Deus usa a arma do nosso inimigo para matar ele próprio. A Bíblia diz que havia um gigante, todo mundo conhece, chamado Golias, o filisteu. Todo mundo temia esse homem. Era grandão, ele era forte, tinha ferramentas, tinha couraça, tinha armadura forte, ninguém vencia. A Bíblia diz que ele levantou um homem chamado Davi, pequenininho lá, fedendo a ovelha, foi lá e pegou a pedra, botou dentro da funda, deu uma badogada na cabeça do gigante. O gigante caiu. Sabe o que Davi fez? Pegou na bainha dele a sua espada e arrancou a cabeça e levou para o povo e para o rei e disse: eu venci com as mesmas armas do meu inimigo. Eu venci ele. Meu amado, é Satanás te setar, porque com a mesma seta que ele te setar, ele vai ser setado. Deixa ele lançar dardos sobre a sua vida, para você parar, para você fraquejar, para o seu filho ou sua filha ir para as drogas ou para a prostituição. Deixa ele usar as armas dele. O fim está próximo, o fim está próximo. A Bíblia diz que Satanás, o inferno, seus anjos, vai pagar pela mesma moeda. Ele está fazendo com que almas lá embaixo sofra do fogo do inferno. Um dia ele vai ser jogado no lago de fogo, vai ser destruído Satanás, demônio, o inferno, domingo da fé. Deixa ele vai pagar a mesma arca. Não se preocupa, vocês estão dividindo por essa arminha aí que parece até um patrônio, porque Deus irá nos cobrar. Mas cova também é lugar que Deus permite. Sabe por que ele permite? A Bíblia diz, todo mundo conhece a história de Sodoma e Gomorra e do seu pecado, o pecado do seu povo. A Bíblia diz que existiam dois reis, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. O rei de Sodoma se chamava Birsa, o rei de Gomorra se chamava Berra. A Bíblia diz
que houve guerra entre 5 reis e contra 4 reis. Entre esses 4 reis havia Birsa e Bera, rei de Gomorra. A Bíblia diz que eles vieram guerreando, a Bíblia diz que eles vieram batalhando, e a Bíblia Sagrada diz que um dos reis, o rei Birsa, rei de Sodoma, foi jogado dentro de uma cova, foi jogado dentro de uma cisterna, e havia, sabe o que é da cisterna? Betume. Todo mundo conhece a história também da arca, e sabe que betume foi usado para impermeabilizar a arca, para não vazar água na arca, para impermeabilizar a proa da arca, para não entrar a água. Tem gente que está dentro da cova, que está dentro do buraco, e esse buraco tem um betume. Betume é grudento, betume gruda, betume fixa, e aí não consegue sair, e aí não consegue, aleluia, uma ajuda para sair. Deixa eu te dizer uma coisa, se betume ele é usado para betumar e deixar impermeabilizado, seguraco para vazar, seguraco para dizer, olha, vou soprar aqui e vai sair vento do outro lado. Deus, ele usa o betume para impermeabilizar. Algumas pessoas estão querendo vazar, que estão querendo furar, que estão querendo perder aquilo que Deus ele deu. Vaso furado, deixa a unção de Deus vazar. Recebe aqui e perde ali. Deus nesta noite vai te impermeabilizar. Você não vai vazar mais, porque essa cobra de betume que você está impermeabilizar você. Deus ele vai te lubrificar de uma forma que ele havia trevas em Sodoma e Gomorra, escuridão, preto. Birsa pagou com a mesma moeda. Deus permitiu que ele ficasse dentro de uma covinha, e essa cova tivesse a mesma cor das coisas que ele fazia. Tem gente que está lá embaixo na cova, todo travado, se amarrando. Quero sair, não consigo. Eu posso entender que o rei Birsa estava assim. Eu quero viver ainda porque tem um grande reinado para me reinar. Mas Deus, ele não gosta de perfuração na sua obra. Ele não gosta que vaze alguma coisa daqui de dentro para fora. Satanás ele quer usar os vasos que estão furados para dar escândalo aí fora, para acabar com a imagem do ministério da igreja aí fora. Está vazando. Mas antes disso, o nosso Deus é poderoso. Ou ele bota um vedante, ou até mesmo até betume. Daí não passa, eu te pego aqui, você está amarrado aqui, está travado aqui, está arrependido aqui, daqui você não sai, é só você. Porque a minha igreja vai permanecer lá em cima, honrada, exaltada. Porque eu exalto, eu faço, eu posso, e eu não permito que há dentro da minha casa escândalo, e não vai sair daqui de dentro, vai permanecer aqui. Pessoas lá fora não vão saber, vai morrer aqui, porque Deus nesta noite impermeabiliza Cadê aqueles que entendem? Cadê aqueles que entendem? Cadê? Tem alguma área da sua vida que está estragando alguma coisa? Tem alguma área da sua vida que está
de Deus. Ele é homem de Deus. Ela é jovem, mas é mulher de Deus. Deus nesta noite, Ele está passando. Não pergunte aí. Cadê que ele quis fazer de pergunte? Cadê? Você pode ficar perto, é rápido, é rápido. Aleluia! Pega na mão do seu irmão, por favor, pega na mão dele. Rapidinho, saltou 3 vezes.